Bom dia. Vamos, iniciar nossa segunda aula, essa jornada nossa, né? E só retomando, né? O que a gente viu no primeiro encontro, na primeira aula nossa, foi aí essa discussão prévia, né? De entender, né? A partir dos autores, Caio Prado, Celso Furtado, né? Especialmente quando vai se falar naquela coisa do sentido da colonização, né? O sentido da colonização que vai dar uma explicação, vamos dizer, mais racional para entender, né, a nossa chamada situação de subdesenvolvimento. É explicar. Lógico, isso aí os caras estão fazendo na década de 1950, 60, né? A partir de diferentes matérias teóricas, assustado, Prado, mas ainda hoje a gente consegue aceitar porque estão discutindo um contexto do século XIV, século XV, né? E por que eu estou chamando de situação de subdesenvolvimento? Né? Eu estou chamando de situação de subdesenvolvimento porque não é uma coisa estática, né? Não é uma coisa estática, não é uma coisa que você nasce para ser até o final da vida. Né? Também não tô querendo, mesmo que esse negócio de desenvolvimento, esse conceito, esse teorismo, muito recente. Começa com Rostov, né, no pós-guerra, né, os americanos, com o presidente Truman, tentando entender qual a forma como eles, o desenvolvimento deles como, vamos dizer assim, como parâmetro, como padrão a ser seguido, né, pelo mundo, né, o Truman vai fazer isso. E a gente está mesmo aquela lógica rostoviana das 5 etapas, que eu não concordo, né, que eu trabalho mais com a ideia de desenvolvimento, para mim, é mais com a ideia de forças produtivas, como é que as forças produtivas se desenvolvem e como é que elas são apropriadas em determinado momento histórico, um determinado grupo, né, um determinado grupo social. Mas, voltando aqui, só para a gente contextualizar, né, que eu acho importante, porque o debate central é isso, a disciplina do debate central é isso, entender as raízes, as origens, chamado subdesenvolvimento, essa bibliografia toda vai nisso, né, é assim, entender que Portugal, né, o porquê Portugal, né, a gente tem que entender, né, algumas coisas. Primeiro, o que foi a rota marítima para a Índia? O que significou? Diante disso, o que foi o Brasil? Qual o significado do Brasil para Portugal, né? E você tem qual panorama econômico de Portugal tem essa descoberta, né? Você tem o comércio via caravanas, né? E especialmente, e por que eles perderam a hegemonia, né? Por que eles perderam a hegemonia, né? Quando você vê as companhias, entendeu por que as companhias holandesas, né? Nesse processo. Portugal, sabe aqui, ó. Portugal tem basicamente entre o século 1500 e o século 1600, basicamente 3 ciclos econômicos, depois entra em decadência. Portugal praticamente some do mapa, vamos dizer assim. Ela perde, subir do mapa, que eu estou dizendo, é perder o seu papel que ela tinha como ator hegemônico. Você tem aí, vem, o ouro na África, as especiarias na Ásia, né? E o açúcar no Brasil, que depois vai ser tomado pelos holandeses, o comércio do açúcar, né? São ciclos econômicos que você pode dizer o seguinte: você tem uma rota descoberta. Que rota descoberta é essa? É a rota ali para o Oriente, né? A partir da África, ou quando o Vasco da Gama ele faz a circunnavegação do Cabo da Boa Esperança,
né? E essa circunnavegação do Cabo da Boa Esperança, que é ali, né? Quando no globo aqui, né? Acho que não dá para mostrar. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui esse globo aqui, né? Aqui eu tenho. Peraí, gente. Deixa eu ver. Opa, isso. Vou pra cá. Quando eu saio da. Peraí, desculpa. Daqui. Isso. Portugal tem benfeitorias do norte da África. Eu cruzo, quebro e passo por Oceano Índico. Aí eu pergunto, o que é inovação tecnológica aqui? Onde está a inovação tecnológica aqui? A inovação tecnológica está que pela primeira vez na história a gente pode entender que essa descoberta dessa rota, quebrar, na verdade, quebra o Cabo da Boa Esperança. É um homem, a partir de uma inovação marítima, romper a natureza. Ele rompe a natureza. Ele suplanta, ou seja, não vai precisar mais do Mediterrâneo mais, né? Pelos genoveses, venezianos, pelos otomanos. Então, com tecnologia, essa inovação tecnológica faz com que você suplante, que não é navegação fácil, você tem correntes marítimas fortíssimas ali, né? Isso quem é da área sabe explicar melhor do que eu, mas não é fácil navegar ali, e o Vasco da Gama rompe. Por isso a inovação tecnológica, né? Então Portugal, por que vai sair na frente? Porque Portugal sai na frente porque Portugal consegue romper os limites da natureza. Portugal consegue fazer isso, romper os limites da natureza. É através de um canto para outro do mundo. E não é fácil naquele momento, né? Não é fácil. Porque o comércio, aí, desde a antiguidade, vamos dizer assim, eu posso entender, eu posso indicar que você tem três atores, né, determinantes do comércio aí, três atores determinantes do comércio. O primeiro deles são as caravanas, que é algo que já vem da antiguidade, né? O comércio, você tem no Egito, dos fenícios, Roma, os árabes que vão chegar na Dinamarca, os dinamarqueses que vão descer o rio Danúbio, que vão chegar na Inglaterra, vão fazer saques, mas também são trocas, né? As chamadas empresas redistributivas, né? E as chamadas companhias do comércio, que vão depois dominar o comércio por 2, 3 séculos. Né? Só a gente, quem vê filme de pirata, Jack Sparrow, né? A gente vai ver o papel das companhias de comércio ali. O que são as caravanas? O que são as caravanas? São formadas, são feitas por indivíduos. Então sai eu com 2 escravos e vou levar algo e achar algo, sei lá, vou levar um espelho e vou achar um pente. Em algum canto, sei lá, o que me interessar eu vou trocar, né? Porque você sai em pequena quantidade, mas tem alto valor agregado. Né? Sei lá, posso levar sal, posso levar o que seja o que for. É um mercado, né, complexo, né? Porque você tem as feiras funcionando aí, né? Você tem instrumentos financeiros aí já, a moeda também já funciona, né? Agora você tem uma relação custo-benefício alto, porque você precisa de proteção, né? Porque você tem muitas taxas, muitos subornos, né? E diante disso, essas caravanas, né, elas se caracterizam pela incerteza e falta de informação. Essa incerteza e falta de informação que os caras têm, porque eu estou saindo para comercializar, não sei o que eu vou encontrar, não sei se for ser roubado, não sei se eu vou voltar, né? Você tem um mercado altamente competitivo, né? E você tem um mercado de pequenos agentes,
né? Se a gente for lembrar de macroeconomia, né? É a verdadeira economia de livre mercado, onde, né? Onde você não tem, e quem já fez micro, né? É aquele negócio que quando eu não tenho informação, né? Eu perco um pouco da racionalidade do mercado, né? Os agentes, o mercado, esse como muito competitivo, eu não sei o que o meu outro está fazendo. Por isso, isso reflete principalmente aqui nos preços muito altos, né? Devido à incerteza e à instabilidade. Bem, diante disso surge, no sentido, vamos dizer assim, no sentido de o avanço, né? O avanço desse mercado, até por conta que aqui eu tenho já uma sociedade que, como eu falei no primeiro momento, na Europa, intensificando o comércio não passa a ser algo mais acessório, mas é algo determinante para a vida social, né? Então, essas empresas redistributivas, elas vão vender proteção, os estados, os principados vão fazer isso, né? Não tem monopólio, né? E os portugueses vão aparecer bem nisso. Por quê? Porque os portugueses, eles têm aí, nesse primeiro momento, militarmente, eles estão mais fortes que os outros, é um estado novo, né? Então, você tem a escolha, né? Você tem, o que seria o fluxo de comércio? Você desloca para caravanas ou você busca rotas marítimas? Os portugueses vão buscar a segunda opção, rotas marítimas, né? Principalmente para o Oriente, né? Você tem, porque você vai buscar especiarias na Índia, no Oriente, tá? E você tem aqui, né? Essa tem uma explicação econômica, né? Essas empresas redistributivas, né? Elas vão, de certa forma, tentar dar uma estabilidade nesse mercado. Quando eu falo em proteção ao comércio, quando eu falo em ter mais informação, né? Diante disso, Portugal vai ter um lucro enorme no Oriente, na Índia, em Goa, na Índia, né? Você tem as viagens de Vasco da Gama, né? Que deu muito mais que de Cabral, né? Você tem isso. Diante de todo já a gente vai falar das companhias, né? Que as companhias não aparecem nesse momento ainda. O que é o Brasil? Né? O que significa esse negócio chamado Brasil? Qual a situação dada desse negócio chamado Brasil? Que, num primeiro momento, a relação custo-benefício é muito alta mesmo. Você não tem ouro, terra, nada. Você não tem uma viabilidade econômica, ou seja, é um empreendimento, né, que não apresenta viabilidade econômica, né? Você tem um custo de oportunidade que viabiliza tudo, né? O custo viabiliza tudo. E o custo de manutenção, né? Então, né? Aí você vê isso, né? Em Portugal, você tem a coisa século XVII, século XVI para XVII. Você tem as companhias de comércio holandesas e inglesas, que elas vão tomar a hegemonia portuguesa na Índia, usando o comércio, né? O comércio diante de se torna superior, né? Então, Portugal não vai ter uma reação, não vai conseguir reagir a isso, porque ela está perdendo o mercado na Índia, o mercado de especiarias, né? Então, você tem a distância para Portugal da Índia, a dificuldade de transporte, né? No início a violência compensava, mas agora sai caro, né? Você tem Portugal aqui, do lado, do canto da Europa, a Índia do outro canto. Difícil, né?
e Portugal já começa a ter problema de caixa, vamos dizer assim, um estado começa a se empobrecer, né? Você tem, e diante disso, né? Diante disso você tem os interesses privados dessas companhias inglesas e holandesas, né? Que vão aparecendo. Então você tem essa relação da coroa, o Estado da Índia, coroa portuguesa, tenta mudar, mas não consegue, né? Ela faz 1570, Portugal abre mercado para todos os portugueses, mas tem que passar por Lisboa. 1578, ela faz uma parceria com o mercador alemão, né? 1586, ela faz um acordo com o sindicato italiano, então ela vai buscando parcerias, mas que não dão certo. Então tudo que Portugal vai tentando fazer, por quê? Porque enquanto, né, veja bem, por mais que Portugal tenha sido a predecessora de tudo isso, né, Vasco da Gama, inovação, mas você começa já no Mediterrâneo, começa a facilitar o comércio, né? Você tem já algumas, você monta a companhia, os holandeses são grandes comerciantes na Europa, começam a acumular riqueza. Inglaterra está passando por uma reforma política, econômica, né, e permite isso aqui, né? E Portugal não consegue avançar nisso. Por quê? Até por uma questão institucional. O Portugal, diferente da Inglaterra, da Holanda, o que são as companhias? O que são as companhias? As companhias, tanto a Companhia das Índias Orientais, que é holandesa, quanto a Companhia das Índias Orientais, que são inglesas, são empreendimentos privados. São empreendimentos privados que são uma espécie de concessão. Os holandeses, o governo holandês, ó, pega aqui, ó, vocês vão administrar, vocês vão ter a concessão para administrar na Índia. Vocês ganham tanto. O governo inglês vai chegar para os empreendedores privados, cara, quer ganhar dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas você tem. Vai lá na Índia comercializar. Você me paga uma parte. É como se fossem as modernas concessões. Então, enquanto Portugal mantém a coroa portuguesa mantém um papel centralizador, né, quase cartorial, vamos dizer assim, então relação tudo depende do Estado, né, e talvez você já atua, né, que até hoje no Brasil a gente tem essa relação meio cartorial, talvez muito promíscua, isso qualquer grupo, seja de direita, seja de esquerda, seja trabalhador, seja empresário, existe uma relação promíscua no Brasil mesmo com o Estado. Todos os setores. O liberal brasileiro adora falar em liberalismo, mas adora pegar um financiamento do BNDES. Se vai por outro lado, chamada esquerda, adora falar não sei o que, em socialismo, ismos, não consegue romper, faz mamatas do Estado. Talvez um pouco disso aí. Um pouco disso aí. Portugal muito centralizada. Os holandeses, os ingleses, porra nenhuma. Caralho, vamos, ó. A merda, não temos condição, vamos passar para o setor privado, porra. Fizeram duas companhias privadas, mas que tem uma grande influência sobre o Estado. Uma relação de parceria. É uma forma de empreendedorismo isso aqui, saca? Né? Então, já em 1594, você tem o primeiro navio holandês para as Índias, né? Aqui eles estão priorizando o comércio acima da violência, então a fim de brigar, lógico, mas eles têm uma estrutura protetiva, né? Você tem aqui capital permanente, o que o Estado não tem, esses caras têm, que seria, como é que eles estão fazendo? Juntar investidores dispersos, então pega investidores de cada canto, cara, vamos fazer um negócio aqui. Se inicia aqui, Holanda,
Inglaterra, um mercado de ações, olha aqui, ó, que interessante. Portugal, ó, só vê navios, literalmente, né? Reduz a miopia dos agentes, ou seja, a falta de visão de mercado, que é o grande problema dos portugueses, né? E o que a gente está falando é uma verdadeira, essas companhias de comércio são verdadeiras parcerias público-privadas que já funcionam no século XV, a partir do século XVI e especialmente no século XVII. Parceria público-privada. Essa foi a sacada. Essa foi a sacada que os ingleses e holandeses tiveram. Por isso que eles avançam frente a Portugal. Por isso Portugal perde espaço, né? E Portugal traz essa coisa que eu falei. E Portugal traz essa coisa centralizadora ainda para o Brasil. Por isso talvez o processo colonial seja um fracasso. Mas talvez nós somos um... Desculpe, talvez o Brasil seja um fracasso mesmo por conta disso. Não é por causa do povo, não é por causa do índio, do negro, do branco, do português, sei lá. Não é isso. É porque essa coisa é centralizadora. Até hoje o Estado nosso é muito centralizador. Decorrente de não conseguimos romper com isso ainda, né? Conseguimos romper com isso, né? Então, quando surgem as companhias, as caravanas praticamente desaparecem, você fica praticamente só a Rota da Seda, China, Índia, né, ali, né, que a gente vai, vocês estão querendo fazer uma nova Rota da Seda no mundo, super África, né, Latina, mas é desgraçado, né? Portugal tentou copiar esse modelo, mas não deu conta, porque exatamente vamos dizer assim, enquanto Portugal tem essa, a gente vai chamar aqui Portugal, a partir de Vasco da Gama, apresenta uma coisa de inovação tecnológica, né, que eu expliquei por quê. Essa coisa que os holandeses e ingleses estão fazendo é uma inovação institucional. Ou seja, você garante o comércio, garante a hegemonia a partir da inovação institucional. Que inovação institucional é essa, gente? Uma parceria com o setor privado. Porra, cara. Sacada massa. Essa parceria. Pronto. Portugal se fudeu, né? Portugal se ferrou, se lascou. Bem, diante disso, qual a alternativa a Portugal? Voltar para o Brasil. E dá sorte, porque aqui você tem o auge do açúcar, né? Começa o auge do açúcar, né? Então, né, a gente vai entender que Portugal não teve alternativa. Então, Brasil, pronto, o açúcar, né? E aí você surge, e quando o Celso Furtado, né, e vai dizer, né, pô, e o que é esse ciclo do açúcar? Quais são os efeitos que esse ciclo tem sobre a economia colonial? Qual o fluxo de renda gerada, né? E esse fluxo de renda teve efeito multiplicador, né? E diante disso, o que significa diante disso a dinâmica econômica? Como é que se estabelece essa dinâmica econômica, né? Então, vamos dizer assim, que a primeira coisa a gente entender, né, que a ocupação no Brasil, diferente do norte, diferente do que você em alguns cantos, né, você acontece por expansão comercial e não pressão demográfica, ou seja, você tem, não é de empurre, é de atração. Aqui por causa do comércio de açúcar, né? No primeiro momento, ocupar o Brasil apresenta um alto custo, uma alta relação custo-benefício, né? Mas ao mesmo tempo, a Espanha descobre ouro, México e Peru principalmente, né? E estabelece, e como é o seguinte, como não tem alternativa mais, como a porra dos ingleses e holandeses estão ocupando lá na Índia, né?
vai se criar uma espécie, segundo Celso Furtado, que vai uma espécie de miragem do ouro. Ou seja, quer dizer, ó, eu posso achar ouro aqui. Vou manter a posse dessa caramba aqui. Bem, aí você tem a produção de açúcar, né? Aí você tem a produção de açúcar e de certa forma você tem a primeira grande produção agrícola na América, né? Que você tem, não que você não tem, mas para fazer para manter, não é para fazer comércio, é para se alimentar, né? Porque quando você tem aqui extração, expoliação ou comércio, então a América, extração, expoliação ou comércio, extração dos povos nativos, os povos fazem extração, a expoliação portuguesa ou desculpa, europeia, especialmente espanhola, né? E o comércio, né? Então você tem uma espécie de... Lembre-se, gente, que Celso Furtado está escrevendo isso também em 1960, tá? Então tem que considerar algumas coisas. Então você tem uma coisa de ocupar e tomar posse, né? Quando eu tenho uma coisa, pá, cara, deixa eu ocupar, ver o que isso aí dá. Ver o que esse negócio dá aqui. Eu não entendi, eu ver o que esse negócio dá. Terra sem valor, aí eu tenho a ideia de esperança, de futuros tesouros, né? Aquela coisa de no futuro, quem sabe, né? Vir a ser, vir a ter. E por outro lado é aquele negócio, é que eu não tenho, não tem mais porra. Vou deixar esses caras já me tomaram a Índia. Deixa eles tomar isso aqui não. Né? Porque de certa forma, desperta interesse. É terra nova. Né? Você tem a França aparecendo como potência, Inglaterra, Holanda, né? Você tem um negócio efervescendo na Europa. Disputas comerciais, disputa por território, né? Então você tem condições aqui no Brasil para produzir açúcar, a terra, né? Mas você ainda não tem muito capital para você investir, né? Não tem isso. Bem, agora você tem algumas. Primeiro, Portugal já tinha tecnologia. A tecnologia obtida, o cara já produzia nas ilhas do Atlântico, né? Então, é uma vantagem, né? Bom, Portugal aqui vai fazer aqui ele vai fazer uma parceria com os holandeses. O teu território produz, vocês comercializam, vocês têm mais acesso no mercado do que eu. Somente Portugal está decadente, né? Isso aí, de certa forma, cria-se um negócio, né, um pouco de, vamos dizer assim, do atraso das nossas elites. Porque diferente dos Estados Unidos, se a gente vai ver nas 13 colônias, já na independência, a elite lá é comerciante. Os caras vendiam a sua própria produção, não tinha ninguém que intermediava, não tinha atravessador. Aqui não, porque os caras vinham para cá, olha que interessante. Os Estados Unidos, né? Os caras vão lá, ocupam as terras, matam índio, vem a independência, começa a expandir para o oeste, ocupa terra, produz, vende, vem a Guerra Civil, nova expansão para o oeste, Homestead Act, depois da Guerra Civil. Não tinha esse negócio do Estado dar as coisas. O cara vai ocupa. Aqui não. As terras são do Estado, são da coroa portuguesa. Então ele vai plantar. E você ganha alguma coisa aí, quer dizer, cria uma espécie de uma elite acomodada, vamos dizer assim. Essa talvez seja a grande diferença. Talvez seja uma das razões do nosso desenvolvimento, né? E sempre foi assim, até 1930. Né? Você não tem uma elite de comerciantes. Por isso que tem a diferença lá. Depois a gente vai precisar com mais calma. Bem, aí você tem a questão da demanda, né? Você tem tecnologia. Portugal tem tecnologia.
Os holandeses têm experiência na comercialização, né? Você tem uma demanda ocorrendo no mundo já, principalmente pela Holanda. Holanda demanda açúcar, são grandes comerciantes, né? E financiamento. Aqui os holandeses vão financiar não só o refino, mas também produção e transporte. Então, aquele negócio. Portugal só está dando a terra e os caras para plantar. No caso, escravo, né? A tecnologia você tem. Agora, tem o comércio. É a Holanda que faz. O financiamento quem faz é a Holanda. Né? Então, você não tem... Como Portugal, aí é vantagem. Já tinha experiência com escravos. Negócio de escravos na África. Né? Portugal tem facilidade do acesso à mão de obra. Né? Os indígenas não vão dar certo. Né? E você tem aqui clima legal, as terras do estado, e você nesse momento, durante 100, 150 anos, você não tem concorrência. O Brasil é o grande produtor de açúcar no mundo. Só vai ter concorrência quando os holandeses vão ser expulsos daqui e vão levar para o Caribe, né? Produção de açúcar. Né? Então você tem, ó, circunstâncias favoráveis. Né? Quais são o conjunto? Tecnologia, experiência dos holandeses no comércio, os holandeses vão financiar, é inviável trazer gente para trabalhar, como diz, mão de obra salariada, você traz mão de obra escrava, e Portugal tem experiência com isso, negócio escravo, né? Já tem experiência com isso. E aí você surge o monopólio, né? E esse monopólio, né, ele vai criar uma espécie de barreira de entrada. A gente sabe que o monopólio ele só existe se você criar barreiras para entrar de novos concorrentes. Né? A Espanha que tinha mais possibilidades da Europa e mais evoluída, mais rica, porque tinha ouro, não se interessou em produzir açúcar. Por que a Espanha se interessou? Porque é preocupada em ouro e prata. Né? Então, né? E Espanha é preocupada com ouro e prata. Você vai fomentar outra coisa, as outras colônias, né? Então, o Estado espanhol, a partir disso, cresce também muito. Né? Também o Estado espanhol, por causa do ouro, você vai ter muita gente vivendo por conta do Estado, né? E nesse momento acontece um negócio interessante, grande entrada, né, de metais preciosos na Europa. Você vai ocorrer um grande processo inflacionário, isso é problemático para a Europa, né, aumento dos preços, né? E o ouro também não permitiu que outras atividades produtivas surgissem na Espanha. Então, Furtado vai dizer o seguinte, ó, se o ouro não tivesse reduzido o poder da classe produtiva, essa teria fomentado atividade nas colônias para aumentar o mercado de seu produto. Ou seja, Furtado de ouro ao mesmo tempo foi a solução, mas um problema para a Espanha, né, que produzia açúcar. Né? Ele está dizendo também que diante disso acaba sendo, o Furtado, eu não concordo, mas tudo bem, isso que acaba sendo uma vantagem, Portugal não ter achado o ouro imediatamente, porque ela cria um monopólio do açúcar, apesar que depois ela perde. Né? Então ele vai dizer, ó, portanto, a de cá porta admitir, segundo o Furtado, tá? que um dos fatores do êxito da empresa colonizadora grega portuguesa foi a decadência mesmo da economia espanhola, ou seja, muito focada no ouro. Portugal garantiu o monopólio do açúcar, que vai se tornar uma mercadoria de alto valor agregado no século XVI, século XVII. Né? O açúcar vai ser quase importante como o ouro, né? Para a Europa. Né? Você tem uma capacidade de gerar riqueza a partir do açúcar. Né? E aí você vem, diante disso,
mas é rápido também, né? A questão do açúcar do Brasil, que você vê, ó, de ocupação holandesa, né? A Holanda faz guerra com a Espanha. Nesse momento a gente lembra que Portugal é absorvido pela Espanha, né? A Espanha vai ser o seguinte, não vou negociar, a Espanha não quer negociar com o holandês, mas nós mesmo vamos produzir esse porra e vamos vender, né? Então, os holandeses vão obter conhecimento técnico, né, e organizacionais da produção do açúcar, né? E diante disso leva para o Caribe, né? Leva para o Caribe. Isso não quer dizer que esse monopólio não é acabar. Como todo monopólio ele tem um início, meio e fim, né? Todo monopólio, a economia de mercado ela faz isso, né? Mas foi muito rápido, né, que esse monopólio acabou. E diante disso, né, o açúcar vai ter um auge até metade do século XVII, né? Metade do século XVII, cai, os preços caem, a renda cai em torno de 1/4 da renda anterior e entra em decadência, né? Nesse sentido, você tem uma desvalorização da moeda portuguesa, cai a demanda, ou seja, porque cai a demanda por moeda portuguesa para comprar açúcar, porque eu comprava açúcar com moeda portuguesa, eu tinha que comprar, não tem taxa de câmbio, né? Ninguém vai chegar aqui no Brasil, o vendedor holandês comprar em libra esterlina, eu vou chegar lá numa casa de câmbio e trocar, não existe isso, né? Eu tenho que comprar moeda, então os caras compravam moeda portuguesa para comprar açúcar, né? Isso mostra, né, que esse açúcar é um elemento fundamental, era, né, um elemento de fundamental importância para a economia portuguesa, né? E nesse sentido, né, como a colônia não produzia praticamente nada, né? Na verdade, produzia para subsistência, as roças de subsistência, né? E você tem uma pequena elite aqui dos engenhos que vão importar bens da Europa, né? E esses bens não iam produzir em Portugal. Portugal não produzia nada, né? Portugal e Espanha passam decadência, né? Então acaba comprando menos bens na troca, né? Então, né? Então você tem, né, uma coisa, né, que você vai ao mesmo tempo, né? Então você tem que, se a gente for fazer uma análise comparativa, vamos dizer assim, uma análise comparativa, né? Você tem que tanto Portugal quanto Espanha, né? Portugal quanto Espanha vão sair na frente, né? Vão sair na frente nessa coisa da chamada expansão ultramarina, né? Só que tanto Portugal quanto Espanha saem na frente, mas a hegemonia deles acaba loguinho aqui, né? Rapidinho se esvai essa hegemonia, né? Exatamente por isso, porque se concentraram num tipo de produção, né? Exatamente por isso também que tem a mesma característica, Espanha e Portugal, né? A mesma característica diferente dos ingleses, né? Diferente dos holandeses, não vem chamar, mesmo que você não tem, né? Você não tem um setor, vamos dizer assim, uma classe empreendedora na Espanha e Portugal, mas você tinha de fora, né? Portugal fez correto, né? Quando Portugal, primeira vez que Portugal fez correto foi quando ele chamou os holandeses para ser parceiro. Eu não tenho empreendedor aqui dentro, então eu vou chamar gente que pode empreender, gente que tem dinheiro a empreender, né? Só que aí
vem a questão política, né? Então, a quebra do monopólio do açúcar, a decadência da economia açucareira, ela tem a ver muito com a questão política. Espanha, inimigo da Holanda, a Espanha anexa Portugal, não aceita comercializar com a Holanda pega a matula dela e vai embora, vai para o Caribe. Já tem a Holanda não tinha técnica e nem tinha estrutura, não tinha, vamos dizer assim, a capacidade ainda de gerir, de administrar vamos dizer assim, o empreendimento açucareiro. A Espanha não tem isso. Espanha, desculpa, Holanda, né? Mas ela aprende isso, né? Essa é a coisa do empreendedor, né? Essa é a coisa, essa é a vantagem, né? Então, nesse momento, a gente explica por quê. Então, veja bem, então, um das explicações, um dos elementos que podem, né, ajudar a entender essa decadência é exatamente o papel do Estado. Não que o Estado não seja importante, né? Não estou negando aqui essa discussão liberal que tem que ter Estado mínimo, não é isso. Que nem Inglaterra, se for prestar atenção, nem Inglaterra, nem Holanda fizeram, vamos dizer assim, tiveram um Estado com essas características. Pelo contrário. Não existe negócio de Estado mínimo. O Estado é importante para o desenvolvimento da humanidade, dos seus vários, e principalmente no mercantilismo, principalmente no capitalismo. Só que eles vão fazer um Estado que vai conseguir fazer vai desenvolver uma elite empreendedora, isso é importante. Então os holandeses e ingleses vão desenvolver essa elite, né? Uma elite com capacidade de empreender, né? De ser empreendedores, diferente de Espanha e Portugal, né? Que a gente viu, né? O Estado espanhol cresce muito por conta do ouro, se acostuma muito à riqueza, só que você traz inflação, não faz outra coisa, né? Só depois que a Espanha vai partir para outras divisões no século XVIII, mas aí vai perder, os Estados Unidos vai perder território para os Estados Unidos, Califórnia, né? Uma série de territórios começa a perder, né? Depois, né? Então, aí ao mesmo tempo que quando uma decadência, a outra se dá bem, vamos dizer assim, né? Então, aí você tem, mas em Portugal, você tem essa desarticulação do sistema, né, com questão política, né, o monopólio, né, é uma questão política, né, você tem queda nas exportações, queda na renda, né, então, você vê então, né, uma lógica, né, uma lógica que o Estado não dá conta de manter este monopólio, vamos dizer assim, né. Bem, então, né, a gente vai fazendo uma retomada, né? Então nós temos, primeiro, né, o que fica nessa questão, o que fica, né? Fica o seguinte, primeiro, né, que desde que a gente viu, né, que a gente vai falar do sentido da colonização, a gente vai ver, se a gente vai entender que a primeira questão é o seguinte, a origem de uma sociedade com características, vamos dizer assim, características subdesenvolvidas, está onde? Vamos ver se a gente consegue, a partir dessa leitura que a gente está fazendo, né? Ela tá, então a gente vai dizer, facilitando aqui, então o Brasil se torna uma realidade subdesenvolvida, como eu falei, né? O Brasil se torna uma situação de subdesenvolvimento, por quê? Por quê? É porque, né, aquela velha história que a gente diz, não, nós somos colonizados por portugueses. Não, porque quando chegou aqui você tinha índio, que é preguiçoso. Não, depois você trouxe africano e o negro indolente se torna preguiçoso, avesso ao trabalho, né? A gente vê que isso é mentira. Isso é mentira. Porque, na verdade,
as raízes, as origens, está na forma como se deu o processo de colonização, né? Está naquilo. O que é o sentido? Né? Vamos ver se a gente entendeu o que é o sentido da colonização. Né? Vamos entender o que significa esse negócio chamado sentido da colonização. Né? Vamos ver se a gente entende. Né? Porque a colonização tem um sentido. Qual o sentido? Criar um território, ou desenvolver, ou inventar, ou descobrir, seja o que nome der, um território que permita que que permita a expansão de uma nova realidade econômica que está surgindo na Europa. Então o sentido é isso. Né? É como a gente estava falando no começo da aula. Se você for para ingleses ou franceses, se a França tivesse tomado o Maranhão ou o Rio de Janeiro, não sei. Se a gente for imaginar, né, aqui em cima, nós temos o Suriname, holandês. Temos a Guiana francesa, né? Temos Trindade e Tobago, inglês. Tem a Guiana inglesa, e aí? São iguais ou até pior do que a gente, né? Então não é questão, veja bem, então durante muito tempo, né? E se a gente lembra, na década, no primeiro governo Vargas, né? Você tinha um cara chamado Oliveira Viana, que a ideia era estimular, porque o Brasil vai receber muitos imigrantes a partir da segunda metade do século XIX, e você vê muito asiático, especialmente japonês. Então, o Oliveira Viana vai desenvolver uma tese que aquilo é preocupante, que o Estado brasileiro ele precisa criar uma política de imigração para poder embranquecer nossa raça. Aqueles amarelos que estão vindo, né? O Brasil tinha muito negro, tinha muito... Quer dizer, isso é uma coisa, isso é engraçado. Você vai ao seguinte, depois a gente vai ver a questão do uso da terra aqui, comparado aqui com os Estados Unidos, a forma como acontece, vai ver que isso interfere também. É engraçado. Essa elite, nossa, que eu chamo de elite tacanha, cínica, tacanha, cínica, expressível, tudo. É nojento, nossa, é nojenta. Como é que essa elite vai ser criada? Né? Aqui. Essa elite, e ele não é algo abstrato, né? Porque quando eu falo de elite, não é o cara bilionário Wilson Matheus. Eu acho um pouco a classe média, um pouco disso aí, seja de postura de esquerda ou direita, não se interessa, é um lixo para mim. Hoje, para mim, sinceramente, eu não tenho esse negócio de esquerda, direita, eu rompi com isso. Para mim é coisa do século XX. Isso para mim é uma bobagem ficar batendo nisso ainda, é bobagem. Que a gente tem que tentar entender, criar elementos para desenvolver a democracia. Isso é fundamental. Agora, a gente não consegue por conta disso. Por que é difícil no Brasil, gente? Né, isso é importante. Por que é difícil no Brasil, seja governo A, governo B, governo de direita, centro-esquerda, da PQP. Por quê? Por conta disso. Que essa elite ela está nos setores médios, ela está no empresariado, ela está, vamos dizer assim, no sindicato, né? Está em todo canto. Ao mesmo tempo que ela é abstrata, ela é concreta. Por quê? Porque o país é acostumado assim, em primeiro lugar. Vamos lá. Até 1850, a gente vai ver, terra no Brasil é propriedade do Estado. Você vem para cá, Inglaterra, você ganha uma concessão, vamos dizer assim, só que diferente da concessão, o cara vem sem dinheiro, vem dependendo de tudo. Vem explorar, mas é uma coisa miserável. E você cria uma relação de dependência com o Estado. Porque quando você tem... E aí você, ao mesmo tempo, como eu falei, os caras começam a produzir,
Mas não são os portugueses que vêm, quem vem de holandês. Quer dizer, aquilo, a gente fez uma pergunta. Olha aqui, a gente fez uma pergunta. A gente não, Celso Furtado, análise dele. Vai dizer, por que surgiu o ciclo do açúcar? A gente explicou, né? Quais condições precisaram existir para que a colônia pudesse engajar economicamente nessa atividade? Explicou, o açúcar passa a ser um elemento de alta demanda e alto valor agregado no mercado internacional. E a gente vai ver que efeito teve esse ciclo sobre a economia da colônia. Qual o fluxo de renda gerada? O fluxo de renda, como o Freud falou, até metade do século XVII. Só que não tem efeito multiplicador. É a pergunta, que efeito multiplicador teve isto? Praticamente nada. Por que praticamente nada? Porque a maior parte do lucro do açúcar vai ficar com quem? Com os holandeses. A parte que fica aqui, que vai fazer essa elitezinha, tacanha, que eu estou falando, é só quem tem, não é quem tem elite engenheirada, mas é a classe média, o sindicato, o professor, tudo, tudo. Essa elite parece, nossa, é um lixo por causa disso. Desculpem, desabafo, que é um desabafo. Né? Não tem efeito multiplicador, porque vai chegar na mão do dono, do senhor de engenho. Esse cara vai comprar de Portugal, vai ter que comprar da Europa a roupa para o filho dele, para a filha, para a mulher. Né? Os escravos vestem trapos. Né? Outro problema, esse escravo não tem renda. Não é uma, por quê? Porque não tem efeito multiplicador quase nada. Não é uma economia monetizada. Né? E esse cara não reinveste aqui dentro. Não tem comércio, não estipula. Tem uma vendinha ali, uma vendinha aqui, uma coisa cá, uma coisa lá, que a gente viu, né? Você cria, né? A gente na aula passada, lembra? Você cria uma parte da população. Você tem a parte produtiva. O senhor de engenho, que tem a posse da terra, não a propriedade, né? E o escravo que produz o açúcar. Tem uma parte da população, uma parte, que é desqualificada para o trabalho, vamos dizer assim. Né? Desqualificada para o trabalho. Então, essa é que é a questão. Né? Essa questão, o efeito multiplicador é muito pequeno. Porque vai, por causa do açúcar, né? O açúcar, a importância do açúcar nesse momento para a Europa é que o açúcar vai ser efeito multiplicador no continente europeu. Né? O açúcar vai ser um elemento de permitir capitalizar o continente europeu. Vai permitir capitalizar o continente europeu, permitindo assim uma futura revolução industrial. O açúcar, os metais preciosos, quer dizer, vai ser capitalizado lá. Nada aqui. Então, você tem, dessas perguntas, você tem um pequenininho efeito multiplicador. Isso é quase zero, né? Esse efeito multiplicador. Você não tem. Então, isso é ruim. Né? A gente vai ver a diferença da economia americana por resto do continente, é que lá sim, mesmo antes da independência, mesmo antes de 1776, do início da Guerra da Independência, né, você tem uma dinâmica econômica. No século XVII, XVIII, né, os americanos já tem algumas manufaturas, né, já fabricam navios. Né? Então você tem e nisso você cria o fundamental para o capitalismo, que é aquilo que o Max Weber ele vai identificar com uma orientação religiosa, né? Quando ele vai falar da ética protestante, né? Ele não está dizendo ali que essa ética protestante não é que ela é determinante, mas ela tem uma coisa de avançar, de ter um Estado, né? Mas um Estado que permita que as pessoas
empreendam, que as pessoas tenham capacidade de não fiquem amarradas, né? Não fiquem totalmente amarradas no Estado, né? Então, por isso, se a gente entender essa questão, que é importante, eu vou estar sempre lembrando isso, que o objetivo da nossa disciplina é isso, né? De entender a partir de que elementos nós estamos assim. Quais elementos para essa nossa situação, que é ruim. A gente vê essas coisas. Por que a gente fala entre um presidente e outro, não muda? Por conta, quer dizer, vamos dizer assim, brincando, né? Nós somos mal acostumados, né? Por quê? Porque a economia brasileira, ela vai se, e a gente vai ver que a economia brasileira, ela vai se dinamizar mesmo, ela vai se diversificar a partir de 1950, gente. Pelo amor de Deus. Então, então quando vem com esse discurso de raça, de cor, disso, daquilo, nós somos ocupados, fomos colonizados por fulano, não tem isso. É o próprio, o que explica, né? É o próprio sentido da colonização, né? O próprio sentido. Nós somos colonizados no sentido de ser acessórios para o desenvolvimento do capitalismo na Europa, que não permitiu essa multiplicação econômica, cultural aqui dentro, né? Mesmo porque e Portugal perde a hegemonia logo logo, né? Então nós somos colônia de um país que com menos de 100 fica hegemônico por mais de 100 anos ali do mercado, né? Então é ruim isso aí, não é? Mas o que eu estou dizendo eu não estou dizendo o português, o DNA, não é isso. Econômico, a explicação é racional, né? A explicação é econômica, a explicação é muito racional. É a única explicação que nós podemos dar para isso, né? É a única explicação que a gente consegue dar, é uma explicação a racionalidade, né? E de certa forma, quando o Weber ele vai escrever a Ética Protestante, ele tem um pouco não, ele tem muito, ele traz muito dessa racionalidade, né? Então, né, a gente está vendo, né, essa coisa do ouro, do açúcar, né? Então você permite ao mesmo tempo vamos dizer assim, uma hegemonia que a gente vai chamar como se fosse um gigante de pés de barro, né? Que não tem consistência, né? Você não tem força para aguentar o tranco, né? E os cargos ingleses holandeses estão buscando o Estado, importante a participação do Estado, buscando parceiros, né? A gente vê lá quem vê muito, sou muito fã de filme de pirata, né? E um deles, quando eu via muito quando era moleque, né? Na sessão da tarde passava muito filme de pirata, achava massa. E tinha essa coisa do como que a pirataria faz. A pirataria, de certa forma, é o Estado. Ó, gente, a pirataria ela só vai começar a ser perseguida no final do século XVIII, na segunda metade, porque até então ela permitia que fazia comércio, rota, quer dizer, são empreendedores. E olha, você vê o Jack Sparrow, né, que a Companhia das Índias Inglesas está lá o tempo todo, usando instrumentos até de bruxaria para conseguir o comércio. É o Estado fazendo. Então, enquanto no final do século XX a gente começa a discutir parcerias público-privadas no Brasil, os ingleses e holandeses já faziam parceria público-privada já no